Hello, Qualiters! Se vocês olharam o vídeo anterior, sim, estou com a mesma camiseta. Porque eu estou gravando 2 vídeos na mesma manhã para performar para vocês mais rápido. Mas vamos ao que interessa. Hoje o vídeo é assim algo que eu adoro de explicar, que são as 4 fases de teste do desenvolvimento de software. Sim, não, a fase de teste não é só aquela que vai pro QA. Nós temos outras 3 fases de teste muito importantes para o desenvolvimento de software. Então, fiquem aí, vou soltar a vinheta e já volto com a explicação. Até! Bom, vamos começar já com a primeira, né? Vai ser por ordem de prioridade aqui, tá? Por ordem de prioridade cronológica, acredito eu, né? Que se encaixe tudo. Então tá, vamos começar com a mais famosa e polêmica de todas, testes unitários. Sim, testes unitários desenvolvidos pelo dev e também possivelmente para o QA, se ele se sentir confortável, é claro, é uma fase de teste de software. Não tem argumento, não adianta vir querer argumentar comigo dizendo que não é. Sim, é. E para mim, e baseado em estudos já homologados, como pirâmide de teste, quadrante de teste ágil, é a base, é a primeira coisa que deve ser feita para começar a construir a qualidade dentro do seu time. Ai, Priscila, mas o que é esse famoso teste unitário que eu só ouço falar e o meu time não faz nada, ou o meu time faz mais ou menos, ou o meu time ou faz bastante, tipo, tem cobertura 100% lá no Sonar. O que é isso? Teste unitário é uma forma de tu validar se o componente, se a função está funcionando de forma unitária. O que é isso, Priscila? Por exemplo, estou desenvolvendo uma calculadora e essa calculadora tem a função soma. Vou usar o exemplo assim, ó, que mais se utiliza na vida, calculadora, né? Quem na faculdade nunca o professor pediu para fazer uma calculadora, né, de programa, um dos primeiros programinhas ali. Sistema de calculadora, função de soma. Eu tenho o dev para dar um resultado, ele cria uma função onde ele espera 2 valores e dentro dessa função tem o método somar, né, que ele vai somar esses atributos e vai ter um retorno do valor dessa soma. Então, o que o meu teste unitário pode fazer? Pode enviar 2 valores que não pode ser realizado soma, pode ser enviado uma string para validar se está sendo feita essa validação. Eu posso validar se o retorno está dando correto, se está realizando a soma, porque vai que, por exemplo, eu envio 2 mais 2, eu envio 2 números 2, para variável 1 eu envio 2, para variável 2 eu envio 2. O meu resultado esperado no retorno é 4, não é? Então eu posso fazer um teste unitário para validar que o retorno é 4. Então, tipo, tudo isso são formas, funções, validações que o dev implementa de forma unitariamente naquela função. Somente na função soma, ou somente na função de diminuir, ou somente na função de dividir, e assim por diante. Ele vai validar a funcionalidade, tá? Ele não vai validar mais nada, tá? E isso também vale para componente. Por exemplo, front, criei um botão que clica. Então, eu vou validar se o botão está clicando, está fazendo... Eu posso botar até uma função de onClick, sabe? Tipo de exibir um console log. É a mesma coisa, não é só back-end que faz teste unitário. Front também se faz teste unitário, por mais que a gente não comente muito sobre isso. Existe sim teste unitário de front. Então, isso é muito importante. Tem um fio na minha frente que eu achei
Agora não tá mais me incomodando. Cabelos crespos maravilhosos são assim, né? Tem aqueles fio revoltado que fica na cara, assim. Mas, voltando, os testes unitários, eles estão na base da pirâmide. Eu vou botar a descrição nesse vídeo do meu artigo, comparando não, unindo duas metodologias utilizáveis, que é a pirâmide de teste e o quadrante de teste ágil, e vocês vão entender lá, bem explicadinho, o que é cada fase que vai complementar nesse vídeo. Vocês vão gostar muito e eu quero ver vocês lá no Medium lendo e batendo palminhas, porque lá não é curtir, lá é bater palminhas. E já seguindo lá no Medium, que vai ter vários artigos sobre assuntos diversos da área de qualidade. O próximo, teste integrado. Aí começa os BO. É aí que dá os piores problemas macabros no desenvolvimento. Eu desenvolvi o módulo de soma, eu desenvolvi o módulo de diminuir, e outro desenvolve a divisão, outra a multiplicação, outra porcentagem, aí chegou a hora de quê? Juntar tudo e fazer a famosa calculadora. E aí cada um tem seu módulo isolado. E aí como é que tu junta, como é que tu integra? E aí como é que tu faz aquelas funções, sabe, de um númerozinho, abre parênteses, faz uma outra função, e aí mais, e abre parênteses, e aí o que é prioridade, o que não é, o que tu executa primeiro, o que tu executa depois, e aí que dá os BO. É esse teste, por isso que vocês têm que garantir que as suas funções unitárias estão sendo, assim, estão na garantia de que está funcionando. Porque aí é um problema menos, porque tu vai olhar tua pipe e tu vai ver que quebrou. Mas o meu teste unitário funcionou. Quebrou na integração. Então o problema tá na integração. Tu remove um problema da tua vida. Eu não vou olhar minha função porque não é minha função. É na parte de integração que deu o problema. E aí começa o debug da parte de integração. Porque aí tu vai estudar o que deu de problema na hora de integrar todos os módulos. Porque aí tu tá testando soma com multiplicação, divisão com porcentagem, tu tá fazendo várias combinações e vendo se tá saindo o resultado esperado. E esse é o ponto mais crítico de todos os sistemas da vida, é a integração. Vocês assim, quero ver vocês comentando, já passei por problema de integração, hashtag integração é horrível, assim, E trabalhar com problemas de integração, eu já trabalhei em sistema bancário e, nossa, assim, quando dava problema de integração e não tinha log no sistema que tava batendo, e tu ficava assim, meu Deus, o que aconteceu lá? Tipo, caiu num limbo, caiu num vazio. Eu não sei o que tá acontecendo lá, eu não sei se o problema é lá, eu não sei se o problema é no que eu tô mandando, porque pode ter tido um problema de requisito da minha parte e eu não tô enviando certo, mas como eu não tenho log lá, eu não sei o que tá acontecendo. Então, cara, talvez um expose aqui, talvez um expose, mas não vou dizer nomes, né? Mas vocês já ficam aí a vivência. Integração, teste integrado é muito importante. Então se vocês estão vendo esse canal, espero que estejam, porque esse canal é de qualidade de software. Eu quero devs, eu quero POs, eu quero o time inteiro, entendeu? Seguindo esse canal para entender. Envolvam o QA. Envolvam o QA nessa parte de teste integrado, porque eu sei que vocês desenvolvem, têm noção da integração, mas o QA também precisa. E às vezes o QA tem um conhecimento do sistema como um todo já, que vocês ainda não têm. Então, trabalhem juntos para conseguir garantir a integração, os testes integrados e ter foco no problema, acharem mais rápido. Beleza? Certo. Agora vamos para o famoso, teste de sistemas. O que é esse teste de sistemas? Ele é conhecido como Black Box. Black Box é o que? Eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Fiquem tranquilos, vai ter um vídeo sobre isso, só que ele vai entrar num vídeo mais específico mais pra frente. Eu tô fazendo drops da TI e depois eu vou começar a aprofundar mais no conteúdo.
Black box é quando tu não tem noção de código, diferente do teste unitário, que ele é considerado um white box. Tu tem acesso ao código. Quando tu não tem acesso ao código, tu só tá testando ou a API e retornos, ou já direto no front, no E2E, que também o teste de sistema é conhecido como E2E, que tu testa tanto front como back na tela ali, fazendo o teste, o caminho do usuário. Já é na fase de homologação. Concordam que esse teste de sistema já é quando foi entregue para o QA. O desenvolvedor desenvolveu, entregou para o QA e o QA faz todo o teste ali, baseado em requisitos, baseado em experiência de usuário, baseado em exploratórios, baseado em caminhos que talvez o QA viu que tenha tido uma falha no meio, sabe? Pode ser assim, tem a feature A, a feature B, mas tem alguma coisa estranha aqui no meio. E aí o QA vai lá e toca na ferida, né? Gostamos de tocar na ferida nos nossos testes exploratórios, assim. E porque assim, né? O usuário, né, é uma coisa bem complicada. E o QA, ele tem que ter uma mente muito criativa de pensar em todas as possibilidades. Uma vez um dev do meu time, eu não me lembro o dev, eu me lembro do que ele me falou, ele assim: poxa, Pri, tu achou isso? Tu tava fazendo isso no sistema? Eu disse, cara, usuário, tu não tem noção do que o usuário é capaz de fazer. Então, a gente tem que, assim, a gente tem que pensar naquele cenário mais absurdo e executar. Aquele cenário que não está no requisito, sabe? Aquele cenário que está fora de escopo. A gente tem que pensar e a gente tem que fazer nessa parte de teste de sistema, para realmente validar se tá dando certo. Ele é bom por um motivo. Quando vai para produção, é um defeito a menos que volta, que poderia voltar, né? Por causa que o usuário poderia executar aquele caminho que tu achou no meio do caminho, assim, ou ele poderia não achar. Se ele não achou, bom pro time, porque entregou com qualidade. Gente, desculpa, Porto Alegre tá bem ruim. Quem viu o vídeo anterior, tá horrível a minha rinite, assim. Tá até vermelho meu nariz já, de tanto eu ficar... Nem antialérgico tá funcionando. Se não voltou o defeito, vamos supor que a gente corrigiu, tá? Bateu o pé, o QA foi lá, bateu o pé pra dar uma atenção para aquele defeito que tu abriu, que o QA abriu. Aí foi pra produção e não teve nenhum mapa de calor naquele fluxo. O que é mapa de calor? Muitas vezes a gente pode implementar em um dos testes que eu vou falar, que é o próximo, quando tu faz para um grupo fechado de pessoas, tu pode fazer o mapa de calor da onde o usuário toca mais. E aí tu pode focar naquele mapa de calor em defeitos. Tu pode fazer muito exploratório naquela área, porque tu sabe que é aquela área que o cliente mais usa. Então aquela área, cara, não pode ter defeito. Isso é muito importante. Eu quero muito falar para vocês sobre a importância do estudo de mapa de calor em usuários pequenos, né? Que eu vou falar no próximo, para saber aonde focar os testes de deploy. É maravilhoso isso aí. Eu vou botar um vídeo sobre isso que é incrível. Aí é o seguinte, se o usuário fez o fluxo e o defeito que tu achou tá corrigido, uhul, comemora, time comemora, porque um teste exploratório que o QA fez, achou aquele defeito, eles corrigiram e o cliente não ficou chateado. Não teve que abrir um hotfix assim, né? Mas se ele não achou, o time também tem que comemorar. Por causa que um outro usuário, quando fosse para um público maior, poderia achar. E aí ia ser muito pior, por causa que saiu do pequeno grupo de teste e foi para um grupo grande. E aí começa aqueles comentários horríveis na Play Store, sabe? Que desanima de tu ir lá e baixar o app. Mas esse é o teste de sistema, é o QA homologando, valendo, fazendo teste com base em requisito, com base em experiência, com base na experiência do QA, que vale muito, com base em exploratório, com base de tipo aqui, tô só olhando o sistema aqui, clicando aleatoriamente para ver se vai travar, se não vai travar. Vou testar aqui de subir um arquivo que não tá nos requisitos, sabe?
É bem isso a vida do QA. Ser bem criativo, assim. Mas a gente constrói muito essa criatividade ao longo da carreira, tá? A gente não se assustem pensando assim, ah, eu não tenho criatividade, então eu não vou ser um bom QA. Vai, porque assim, ó, com o passar do tempo, há 5 anos atrás eu não tinha essa criatividade que eu tenho hoje. Hoje eu tenho criatividade de subir um PDF com senha para ver se vai barrar o sistema. E barrou, entendeu? E é um problema que a gente evitou em produção. Então, criatividade a gente vai construindo com o tempo, com experiência. E o último, e eu acho que um dos mais emocionantes testes, se o time, claro, consegue acompanhar isso, porque às vezes o time não consegue acompanhar, é um outro time da empresa que acompanha, é teste de aceitação do cliente. Ele é baseado em 3 níveis, tá? O primeiro é o alpha teste, que normalmente é testado dentro de casa, tá? Isso aí pode incluir QA, PO, um gerente que queira testar, é tipo tudo dentro de casa, tá? E já pode começar a ser levantado defeitos e corrigidos, mas tudo ainda dentro de casa, não saiu pra rua. Aí nós vamos pro beta teste. Aí o beta teste, o que a gente faz? A gente chama um grupo controlado de clientes, tipo, dependendo da aplicação, uns 5, 10, depende muito do que o user experience decide, sabe? Depende muito, né? Aí começa a englobar outras áreas, aí vem o designer, porque ele quer analisar se o protótipo que ele fez é o que o cliente está usando. E aí a gente começa a envolver várias áreas, trabalhando junto e observando o que o cliente está usando, sem dizer nada. Tu não pode. Esse é um teste que eu nunca tive a oportunidade de ver, mas eu quero muito ainda ter. Porque assim, é um teste que tu não pode falar nada, tu não pode dizer como se a pessoa levantar a mão e dizer assim, ah, eu não tô me achando aqui em tal coisa. Tu não pode dizer nada. Porque tu tem que anotar expressões faciais da pessoa, tu tem que anotar comportamento, tu tem que anotar se ela tá trocando ideia com a pessoa do lado para entender se a outra pessoa fez um fluxo. Porque tudo isso é levado de volta, tem que arrumar os requisitos, porque se a pessoa não achou a lupa de buscar e tá perguntando pra pessoa do lado, tem um problema. Então a gente tem um grupo de pessoas que pode ter esse problema. Então a gente tem que ir lá refazer isso para melhorar, né? E isso tudo a gente colhe feedback das pessoas no final. Eu queria muito, 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 muito trabalhar nessa fase para ver as pessoas realmente utilizando. E aí depois a gente tem a famosa gama teste. A gama teste, aí, meu filho, já era. Aí a gama teste já publicou no cliente, ou já publicou na Play Store, na Apple Store, e em tudo que é lugar. O sistema já está publicado, né? Mas começa a receber feedback valendo das pessoas, porque tu pensa, uma coisa é tu testar na beta teste com tipo 10 usuários, outra coisa é tu publicar pro mundo. E aí tu começa a ver as avaliações das pessoas avaliando, as pessoas comentando, ou as pessoas entrando em contato com atendimento porque não tá conseguindo. E aí geralmente é o caos na terra. Mas, né, se você seguir as 3 etapas anteriores, que é teste unitário, teste de integração, teste de sistema, a chance de pegar fogo no parquinho, como a gente costuma dizer, quando o sistema é deployado, diminui muito. Muito, 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 muito. Por isso que é muito importante seguir essas 4 fases de desenvolvimento, principalmente as 3 primeiras, né? Que é dentro de casa, assim, né? Que é teste integrado, teste unitário, teste de integração e teste de sistema. Se vocês garantirem 100% de cobertura no unitário, 100% no de integração, a chance de dar problema é num fluxo aleatório que o cara pegou, entendeu? E aí não é culpa de ninguém, é um fluxo aleatório que ninguém tinha previsto. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, que eu gosto muito de falar sobre isso por causa que vocês pensam, ah, é outro vídeo de teste, outro vídeo para QA. Mas não, gente, é qualidade de software.
Eu aqui quero mudar a mentalidade de todos e mostrar que a qualidade de software não está só no QA, a qualidade de software está em tudo, está em processo, em escolha de metodologia, escolher o processo de desenvolvimento, de teste e tudo. Se eu estou te ajudando com isso, eu já fico muito feliz. Coloque aqui nos comentários se eu já estou te ajudando a mudar a mentalidade e implementar coisas diferentes no seu time. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com o seu time, com seus amigos, se eles são da área da TI, se eles não estão na área da TI, mas estão pensando em migrar, compartilhem ainda mais esse canal, porque com esse Drops da TI fica muito mais rápido de tu ter uma noção por onde começar, ou pelo menos ter o básico para depois se aprofundar. E o vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo Drops da TI. Tchau!